Venha estudar a Palavra de Deus conosco. Seminário Teológico da Reconciliação. Aqui se estuda com profundidade. Aulas terças e quintas-feiras, às 20 horas. Grade curricular de 64 matérias. Especialização em apologética. Matrículas abertas. Participe das Semanas Acadêmica de Teologia e Conhecimento Teológico. Rua Osvaldo Aranha, 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Mais informações, acesse ministériodareconciliação.net. E quero de hoje em diante ser sempre teu. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede. Te adoramos porque tu tem cuidado de nós. Te adoramos, aleluia, porque tu tem se revelado a nós. Te adoramos. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti, porque tu adestras me tem sustentado, porque tu adestras me tem sustentado. Glória a Deus. Tua palavra é aleluia. Em meio a um deserto, um orvalho que desce em plena terra seca.
Vamos ficar de pé, queridos? Vamos, com a ajuda do nosso irmão Jardel, fazer a leitura dos textos bíblicos. Abra sua lição na lição 4, né? Graças a Deus, irmão. Lição 4, que tem o título Jesus Cristo, Deus, a evidência dos Evangelhos. Texto sugerido. Nossa lição é João, capítulo 14, do versículo 1 ao 14. João 14, do 1 ao 14. Vou ler o primeiro, os irmãos me ajudam na sequência. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, direi outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, sejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vamos, e como podeis saber onde vamos? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem outra vez. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tenho aqui. Disse-lhe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não o tenho conhecido perigo. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não vês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai.
E eu farei tudo o que preciso em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Reiterando o texto do versículo-chave da nossa lição, que é o versículo 9, que diz: Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me envia a mim, meu Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Amém. Oremos, amados. Deus, em nome de Jesus, a tua graça, Senhor, nesta manhã, Senhor, possa ser sobre as nossas vidas, sobre a vida do nosso pastor, sobre a vida, Senhor, da tua igreja, Senhor. Pedimos a iluminação, a compreensão da tua palavra, Senhor, pois como está escrito, Senhor, precisamos aprender, conhecer e prosseguir conhecer o teu nome, Senhor. Nos ajuda a te conhecer mais, Senhor. Revela-nos-se a nós cada dia, Senhor, pois nós queremos crer, Senhor, cada dia no Cristo verdadeiro, naquele Cristo que é o Salvador da nossa vida, Senhor. Não deixe, Senhor, nós sermos enganados de maneira alguma, Senhor. É isso que pedimos. Por isso, usa, Senhor, teu servo nesta manhã para ensinar a nós a sua palavra, Senhor. Essa é a nossa oração. Desde já agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos. Bem, queridos, espero que vocês estejam progredindo, não é? Nesta compreensão a respeito da pessoa de Cristo. Eu vou reiterar o que reiterei domingo de manhã, logo no início da aula. Nós estamos falando de uma pessoa, Cristo, com duas naturezas. E como o irmão já bem sabe, naturezas distintas, porém inseparáveis. Todas as vezes que nós separamos a natureza humana da natureza divina para estudarmos cada uma das naturezas com profundidade, nós temos que tomar o cuidado, queridos, para não pegar uma dessas, tá? Isoladamente e criar doutrina ou até contestação e compreensão a respeito do assunto. Você não pode fazer isso. Eu já expliquei isso para vocês, mas eu fico admirado dos irmãos que às vezes nos procuram, não é? Para tirar alguma dúvida ou até fazer alguma colocação. Querido, se você isolar uma das naturezas na minha fala, tá? Você vai cair em heresia. Veja uma máxima. Duas naturezas distintas, porém inseparáveis. Tá? Então, se eu separo para estudar, para com profundidade, estudar uma natureza e outra natureza, eu não posso jamais esquecer que elas são inseparáveis. Aí vem os irmãos fazer perguntas e colocações e até crítica ao escritor, tá, irmãos? Que parece-nos, ou dos dois um, ou a gente quer achar erro, ou outro, a gente não entendeu nada até agora. Então, de novo, eu vou repetir para vocês. E graças a Deus que tem alguém que vem tirar dúvida. Porque pode ser o erro da maioria. Tá? Mas, como na verdade os irmãos raramente se pronunciam, então a gente acaba, não é? Acreditando que está todo mundo sabendo. Mas às vezes isso não é uma verdade. Tá? Então vejam, vou repetir a máxima. A cristologia vai falar, vai estudar a pessoa de Cristo.
vai apresentar um ser que tem duas naturezas, tá? Mas é um ser, ok? Tem a natureza humana e a natureza divina. Elas são distintas. O homem é homem, divino é divino. Duas distinções claras. Porém, elas são inseparáveis. Por isso, aquela expressão, o que é próprio de uma natureza, a outra experimenta. Tá? O que é próprio de uma é experimentada pela outra. Tá? Então, não esquecer nisso. Por quê, irmãos? Os grandes erros teológicos sobre esse assunto, que vocês viram que não foram poucos, entre o primeiro e o quinto século, que levou a igreja a vários concílios, até a cisões, ou seja, até separações, por um entender de uma forma, outro entender outra. E é exatamente esse o caminho. Ou ora se destacou demais o humano, ou ora se destacou demais o divino, ou horas se criou uma terceira pessoa, o humano, mas o divino, como se desse uma terceira pessoa. E isso não é verdadeiro. Tá? Então, é o mesmo desafio que a gente tem. Só que às vezes para a gente, na ânsia de querer entender demais, a gente vai cair no erro, tá, irmãos? De passar os limites estabelecidos pela própria palavra. E que tem a ver com a nossa própria condição. Tá? Ainda que, digamos, como cientistas, tá? As descobertas para o homem, tá? São todas elas, ainda que no primeiro momento, impossível, mas são objetos de se alcançar. Com relação a Deus, nós temos que entender que as nossas limitações passam necessariamente pela diferença que há entre a criatura e o Criador. E a dificuldade que nós teremos de entender, como diz o próprio texto de Jó, quando Jó e seus amigos debatiam, buscando respostas sobre Deus, o Deus que ele servia. E aí Deus chega para ele: Jó, onde que tu estava quando eu estava pondo os fundamentos do muro? Onde que tu estava, Jó? Ou seja, quanta pretensão de me entender e me explicar, tá? De coisas que você é incapaz, a não ser que eu te revele. E esta revelação tem seus limites. Porque, irmãos, vamos entender a nossa condição. Nós estamos no século 21. 21 séculos. Esse assunto sendo debatido e estudado. Um bocado de erro. Um bocado servo de Deus. Vendo o tema. Aí chega um Aparício hoje e quer dar uma versão revolucionária que ninguém descobriu em 21 séculos. Ah, por favor, hein? Pega teu banquinho e sai de fininho. O máximo que a gente pode chegar, irmãos, é avaliar o caminho de alguns entendimentos, de outros entendimentos, e fazer, é lógico, do lado de fora, depois que alguém já trilhou o caminho, algumas considerações. Tá? Mas, queridos, eu falo isso por quê, irmãos? Irmãos, eu estou assim, digamos, eu não vou ser falar fascinado, para não cair no erro dos Gálatas, né?
da colocação que Paulo chamou, né, de fascinados. Mas eu estou, assim, bastante maravilhado como eu tenho adorado a Cristo melhor a partir desse ensinamento. Confesso aos irmãos que consigo perceber coisas que eu não percebia antes na minha própria forma de me curvar diante do meu Senhor. Não imaginava que, com tanto tempo de evangelho, com algum conhecimento de Cristo, essa lição pudesse produzir, principalmente em mim, não é, o que ela tem produzido, sob o ponto de vista de elevar a consideração daquilo que Cristo fez por nós. Tá, queridos? E aquilo que Ele deve representar para todos nós. Bem, com isso colocado, não é? Vamos então para a aula de hoje. Nós já falamos sobre natureza humana. Então agora nós vamos falar sobre a natureza divina. 2 aulas, não é? Digamos, a priori, ou 2 lições, a 2 e a 3, falando sobre natureza humana. E hoje, e na próxima aula, 2 aulas, nós vamos falar sobre a natureza divina de Cristo. Não é? A primeira, a de hoje, a grande ênfase é a evidência deste Jesus Cristo, Deus, nos Evangelhos. E na aula que vem, esse Jesus Cristo, Deus, na evidência dos ensinos dos apóstolos, tá? Já dentro do campo da igreja. Tá? Então, nós vamos ver dessas 2 formas. Bem, se nós vamos falar de natureza divina, nós vamos falar então que Jesus é Deus. Então, esse é o nosso desafio hoje. É um desafio menor do que falar da humanidade? Não é. É um desafio talvez igual ou até mais difícil, tá? Por quê? Ao falar da natureza divina e apontarmos Cristo como Deus, vamos cair, tá? Numa outra doutrina que também nos primeiros séculos criou-se uma série de heresias por dificuldade de compreensão, que é a doutrina da Trindade. Tá? Então, eu tenho que entender isso. Tá? Então, eu tenho que entender isso aqui, que, não é? Jesus é Deus. Tá? Ok? E entender que tudo isso, não é, está numa doutrina maior chamada Trindade. Então, eu entender Jesus Deus sem compreender a Trindade é algo impossível, tá? Eu preciso ter uma certa compreensão da Trindade, porque Jesus, Ele é Deus, mas esse Deus é composto, então, como vocês sabem, do 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Uma pessoa, o Pai, a segunda pessoa, o Filho, que nós estamos estudando, e a terceira pessoa, o Espírito Santo, que vai dar um único Deus. Único Deus. E aí a nossa dificuldade está aí, porque se a gente já tem dificuldade de entender a natureza de Jesus, 1 vezes 1, que é igual a 1, a divina e a humana, não é 2 naturezas, uma pessoa. Tá bem? Nós também temos que entender o 1 vezes 1 vezes 1 da Trindade. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, um Deus apenas. Tá? Então, a nossa dificuldade de entender isso. Então, para entender
Jesus, eu necessariamente preciso compreender a Trindade, porque senão, o que eu vou traduzir? Eu vou traduzir o que alguns dizem, não é? 1 mais 1 é igual a 3. Ou seja, uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí alguém diria 3, e dá uma ideia de 3 deuses, triteísmo, ou seja, mais de um seria então politeísmo, o que nós condenamos. Certo, queridos? O que nós condenamos. Então, eu preciso entender. Bem, esse texto de João 14, eu entendo o escritor. O escritor foi pegar o evangelho que foi escrito com esse objetivo. Quando João escreveu o evangelho de João, lá no século 90, 85, 90, nessa faixa, o último dos evangelhos escritos, tá? João tem por objetivo apresentar Jesus, o Filho de Deus. Então você vai conferir isso lá em João 20, não é? Verso 31. Vamos ler desde o 30. Vamos ler o 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Tá? Alguns deles você vai encontrar onde? Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E outros você não vai encontrar nem lá. Ok? Não é tudo que Jesus fez, tudo que ele falou foi escrito. É uma outra bobagem que crente pensa. Foi escrito o suficiente, o necessário para a nossa compreensão a respeito das coisas de Deus. Tá? Aí ele diz: estes, ou seja, estes quem? Estes, não é? Estas operações, ou estes milagres, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, ou o ungido, ou o enviado, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, olha o objetivo de João. O objetivo de João não é revelar Jesus homem, tá? O evangelho de João, o objetivo não é falar de um milagreiro, como a maioria dos crentes pensam, tá? Que lê evangelho, já lê para buscar milagre. Não é. Milagre é um recurso pedagógico que Jesus utiliza para explicar as coisas eternas. E explicar que ele é Filho de Deus, segundo o objetivo da escrita de João. Tá, queridos? Então, em João, então, nós vamos observar isso. Tá bom, queridos? A intenção deste evangelho é mostrar que Jesus é Filho de Deus. Então, nós vamos para o João 14, passar aí o João 14, antes de entrarmos no comentário direto da lição. Então, deixa sua Bíblia aí, João 14. Nós vamos explicar João 14, um dos textos de uns trocadilhos que gera margem para heresias, tá? Para os heréticos, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouquinho ele aqui. Bem, nós vamos observar primeiro, João 14 é chamado, esse trecho aí, de diálogo evangelístico. Bem, todo o livro, ou todo o evangelho de João, ele é construído em cima
forma de diálogo. Porque Jesus conversando, tá? E criando um diálogo entre uma outra pessoa. Então você vai ver em Jesus, no capítulo 2, ele conversando, não é? Com sua mãe, conversando com o mestre-sala, conversando, não é? Com as pessoas ali em Bodas de Caná. E você vai ver discursos diretos, de conversa e diálogos. Um falando, outro respondendo. Um perguntando, outro respondendo. Um entrando na conversa e Jesus, de alguma forma, conciliando isso. Em João 3, você vai ver Jesus em diálogo com Nicodemos. Nicodemos perguntando, Jesus respondendo. Jesus falando sobre a vida eterna, conversando com Nicodemos. Em João 4, você vai ver Jesus conversando com a mulher samaritana. Tá? A mulher samaritana questionando um bocado de coisa e Jesus respondendo. E aí você vai, tá? E você vai encontrar uma série de diálogos, uma série de conversas. E o que é o diálogo? Principalmente se constrói de perguntas e respostas. Bom, bem, o que a gente faz pouco dentro da igreja. Por que a gente faz pouco dentro da igreja? Não é? Porque às vezes, não é, irmãos? As perguntas, não é? E as conversas que surgem dentro da igreja distanciam a gente até do objetivo maior. Às vezes enfraquece o próprio conteúdo da aula. Porque às vezes saem perguntas que não acrescentam muita coisa dentro do assunto. Tá? Então, às vezes a gente até corta um pouco isso. E precisamos de uma igreja um pouco mais, não é? De um nível mais parecido, aonde todo mundo compreende quase próximo ao outro, para que isso pudesse gerar um acréscimo. Tá? Qualquer sala de aula, se você tem alunos muito adiantados e alunos vagarosos, criar esse objetivo, muitas das vezes voltar para casa o professor, entendeu? Sentindo a canela doendo, de tanto chute que foi dado na sua canela, tá? Bem, quando você tem um auditório mais coeso, tá? Ou até menor, menos pessoas, você consegue fazer isso. Então, em classe de escola dominical, por exemplo, com 10 alunos, 8 alunos, como nós tínhamos no nosso tempo de Bleia, que as classes eram bem divididas, é mais fácil. Quando você tem uma classe única, complicado fazer isso. Porque você vai ter novo convertido, gente que está chegando na igreja agora, entendeu? Que não sabe nada de Bíblia, desculpe, tá? Dependendo da igreja que você passou, você vai chegar aqui, muitas das vezes, vai falar, o que eu estou fazendo aqui? Porque o que eu ouvi até hoje de evangelho não é nada disso. Parece outra coisa totalmente diferente. É só você olhar a Bíblia que você vai ver que não. Quem está mais próximo da Bíblia somos nós. Tá? Agora tem lugar que a gente passa que nem Bíblia tem. Tá, queridos? No sentido de utilizá-la. Tá? Então, o que você vai ver aqui, ó lá, perguntas e respostas. E geralmente, quando você se depara com um adepto de seita batendo na tua porta, é isso que ele vai usar. Vai fazer perguntas dirigidas, preparadas, como diria Natanael Rinaldi, capiciosas, para te enrolar. Esse é o objetivo dele. Aí alguém fala, mas que satânicos. Não é bem por aí, tá? Esta forma de construir é bíblica, inclusive. E você vai ver no texto, ainda que esse seja um evangelho bem evangelístico, tá? Um diálogo bem evangelístico, como ele está dizendo, tá? Existem situações que deixam brechas. Por quê, irmãos? Umas vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Tá? Você viu o feedback que eu já trouxe aqui hoje? De 2, 3 irmãos que ao fazer perguntas, isolando muito uma das naturezas, tá?
como eu costumo dizer, se você, não é, isolar até a aula 2 e 3 de qualquer um de nós, você vai dizer, posição herética. Mas você tem que considerar o que dissemos no princípio. Por isso, eu procuro sempre enfatizar o que tem que nos dirigir, um princípio diretivo. Ok, irmãos? Distinta, mas inseparável. Tá? Então vamos lá para João 14. Vamos lá para essa brincadeira. Vamos fazer de conta aí que nós estamos com um unicista, um TJ, um mormon, batendo na tua porta, não é? Plena segunda-feira, não é? Você que ainda com a louça de domingo à noite para lavar, né? 9 da manhã, ele está batendo na tua porta, não é? Vamos lá, João 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha só. Crede em Deus, crede em mim. Quem que está falando? Jesus. Jesus Cristo está falando. Veja a dificuldade aqui. Creia em Deus, como se fosse Deus, grandão, lá em cima, e etc, etc. E em mim, uma pessoa, um ser humano. Olha só como Jesus começa. Olha como nessa construção alguém pode dizer, como que o mim pode ser Deus? Né? Pegar uma conversa de índio aí, né? Para mim fazer, mim não faz, não é? Quem faz sou eu, mim não faz nada, né? Então, mim! Como que mim pode ser Deus? Se o próprio Jesus aqui se falando sobre Deus, parece que deixa claro uma distinção entre ele, sendo um profeta, uma pessoa, alguém que está falando sobre Deus, e como se fossem duas coisas distintas, longe uma da outra, e que Jesus nada tivesse de Deus. Você consegue entender isso na sua Bíblia, irmão? Pelo amor de Deus, põe o olho no texto e vê se você consegue entender isso. Se algum dia na tua vida tu parou para pensar isso, ou como isso pode trazer confusão. Tá? Então, primeira coisa. Então, vamos pôr uma interrogaçãozinha assim. Vamos pôr uma interrogaçãozinha assim. Vamos seguir. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se eu não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. Opa! Agora ele muda. Ele usa agora a expressão casa do pai. Opa! Se não fosse assim, eu não teria dito. Logo, o pai, tá? Eu, uma relação de pai e filho. Então aqui eu tenho uma relação, se aqui eu tenho uma ideia de Deus, e aqui eu tenho uma ideia de humano, aqui eu começo a perceber de que há uma construção de uma relação, de que esse pai, tá? É uma pessoa, e este eu, que seria o filho deste pai, tá bem? É uma relação de pessoa.
Diferente daqui. Aqui parece um divino falando com um humano se referindo a um divino. E aqui, de maneira clara, me parece que é uma segunda pessoa falando com uma terceira, com uma primeira pessoa falando com uma segunda pessoa, mas as duas pessoas, uma se referindo à outra. Terceiro, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui, tranquilo, eu e eu, não é? Eu vou preparar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou estar onde? Eu vou estar na casa do Pai, e eu vou e volto para levar vocês para o mesmo lugar, a casa do Pai. Aí nós não temos nenhum acréscimo, especificamente nesse sentido que queremos dar. 4. Aí Jesus diz: mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Olha, sabeis e conheceis. Tá? Duas coisas dois verbos que Jesus cita para, de alguma forma, cutucá-los. Vocês sabem, não sabem? Vocês conhecem, não é? Tanto para onde eu vou, e também vocês conhecem o caminho. Essa é a pergunta. Ou seja, para onde se vai e qual caminho se tomar. É uma cutucada. Aí, 5, o diálogo. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Olha só. Preste atenção, irmãos, no estilo literário disso. Tá? No estilo literário. Esse estilo literário aqui, há uma concordância nele interessante, que aqui, Tomé, ele fala por nós. Você vai ver aí. Disse-lhe Tomé. O que Tomé deveria dizer? Senhor, eu não sei para onde tu vais, e como eu posso saber o caminho? Ele faz uma construção no plural, na primeira pessoa do plural, e assume a representação por todos que estão lá. Isso está em concordância com toda a construção literária de João, nesse texto aqui, tá? E ele diz então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque um Deus triuno, tá? Por vezes, quando é citado, se cita na ideia pluralista de Elohim, do Antigo Testamento, que quer dizer, não 3 deuses, mas 3 pessoas, como nós temos aprendido, tá? Então, muitas das vezes, quando se fala Deus, não se está falando Pai, Filho e Espírito Santo, mas está se falando, geralmente, o Deus triuno. Geralmente, tá? Assume-se uma posição pluralista, tá bom, queridos? E quando vai se falar do Pai, do Filho ou do Espírito Santo, se coloca na pessoa exatamente para distinguir a pessoa divina que está envolvida naquela situação. Tá? Então vamos lá. 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só, então de novo ele vai usar, e os manuscritos, a maioria deles, este eu no plural. Eu sou. Tá? O eu sou. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas, objetivamente, apesar do eu sou aqui, tá? Ele, de novo, está falando, basicamente, de uma das pessoas e outra pessoa. Por quê? É óbvio neste caso, porque um está no céu e esse aqui, não é? Está na terra. Então é lógico que há uma linguagem pedagógica também para explicar isso, tá? Já que ele está falando em ir a algum lugar, tá? Também é uma figura de linguagem. Mas a ideia aqui é eu e o Pai. Aí vamos lá. Quero chegar no 9, né? Que é o pepino maior. Ó, se vós me conhecesseis a mim, conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes o visto. Então, quem conhece a mim, conhece o Pai. Aí vem a pergunta. Mim e o Pai são a mesma pessoa? Interrogação. Lê o texto. Vê se não te leva a uma compreensão rápida a ser induzido a isso. Ó, quem vê a mim vê o Pai. Tá? Quem conhece, se me conhecesses a mim, conhecereis também meu Pai. 8, disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. É o que nos basta. Tá? Então, bom, mas se você conhece a mim, você conhece o Pai. Não, mostra-me o Pai. 9. Estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Oxe, o Filho é o Pai? Leia o texto, tenta entender o texto. Irmão, se esse estudo bíblico não abrir tua cachola, Senhor, tá? Eu peço o ano sabático, como eu já disse, e depois, na volta, tá bem? Vou para a minha rede. Vou para Santa Catarina pregar só para os parentes lá. Tá? Para minha mãe não vir lá e puxar meu pé. Porque eu não estou fazendo isso. Herezola, não é? Bem, quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha só. Aí a grande pergunta. A grande pergunta é: pessoas ou divindade? Pessoas ou divindade? Então, quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, essa coisa aqui, que por vezes, irmãos, a gente lê o texto sem qualquer tipo de preocupação de concordância textual, de aplicação textual,
A gente vai numa fé, muitas das vezes cega. Eu repito a você, a minha e a tua fé tem que estar sustentada na palavra. Eu tenho que crer no Jesus segundo as Escrituras. João 5,39. Então, a minha ideia de Jesus tem que ser extraída do texto. Agora, olha que texto perigoso, olha que trocadilho perigoso. Ah, pastor, eu não vejo isso. Sabe por que você não vê? Porque você não estuda a palavra. Se você estudar a palavra do jeito que a palavra tem que ser estudada, você vê o trocadilho, você vê a armadilha, você vê o perigo. Tá? Você vê o perigo. Tá bom? Então, como explicar tudo isso, queridos? Como explicar tudo isso? Só entendendo e aplicando corretamente o princípio de 1 vezes 1 vezes 1, que é a ideia da Trindade. Então, uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas e um Deus. Tá? Então, essa palavra Trindade não está na Bíblia escrita, não existe na Bíblia essa palavra. É uma palavra resultado dos próprios concílios, que estabelece uma palavra conceitual para uma evidência enfática que há nas Escrituras, de que é um Deus e 3 pessoas. Tá? E que objetivamente, tá, dá a ideia de um conceito de trindade, ou seja, 3 pessoas formando uma unidade, tá, divina. Tá bom? Essa é a ideia. Então, quando Jesus está falando aqui, esse texto, você tem que entender qual o objetivo final de João. Dizer que Jesus é o Filho de Deus. Ou seja, explicar que Jesus é o quê? Deus. Esse é o objetivo final de João. João não está aqui com o objetivo, por exemplo, de Lucas, que quer apresentar Jesus como quem? Filho do homem. Sua natureza humana. Então, Lucas, quando escreve seu texto, o objetivo é mostrar Jesus, Filho do homem. Por isso ele é historiador, por isso ele não viu nada. Tudo ele vai buscar prova e vai buscar testemunho. Prova substancial ou testemunhas que viram, que presenciaram o ministério de Jesus. Lucas não viu nada. Lucas ouviu e colheu provas. Por isso ele só pode falar de coisas humanas a priori. Sua especialidade é historicidade. É questão histórica. Tá? Então, mas João não. João quer apresentar que Jesus é o Filho de Deus. Então, João, quando começa o seu texto dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Essa ideia aí desse Deus, a ideia dele é Deus triuno, é lógico. Por quê? Porque todo o resto de construção, ele poderia mudar a palavra Pai para a palavra Deus. E não estaria errado. Mas no primeiro modo aqui, ele precisa dizer que a gente precisa crer em Deus. Porque é Deus, não importa a pessoa, na sua natureza divina, tá bom, irmãos? Que planejou e que pode nos salvar. Primeira coisa. Então ele dá aqui uma ideia desse Deus, trabalhando até um conceito, tá, de triunidade, ou seja, de uma pluralidade numa única expressão. Tá? Que quando eu me refiro ao divino, eu sei que é um só. Mas aqui há um conceito de 3 pessoas. Então ele começa falando primeiro em relação
a Deus no seu aspecto divino, não importando, não é, a ideia de pessoa. E aí, a partir daí, ele começa a explicar a relação, né? Aí, nesse caso, quando ele coloca em crede também em mim, o Senhor Jesus está usando, inclusive, um argumento que é próprio do judeu, do humano judeu, que é que aquilo que eu te falo, você tem que considerar que é verdade, a pura verdade. Confiar de que a minha palavra tem confiança e que você precisa depositar confiança no que eu te falo, tá? E o que eu te falo? Primeiro, crer em Deus. Da onde vem essa conversa que católico faz muito, não é? É quando a gente jurava por Deus, depois jurava por pai e por mãe, não é? A ideia de dar credibilidade um pouco, não é? A essa coisa. Judeu fazia isso de forma bem discreta, que você sabe, né? Que usar o nome de Deus em vão. E algumas formas de dizer, não é? De jurar em nome de Deus, algumas, não são todas, não é? Algumas, era considerada até blasfêmia. Mas aqui, especificamente não. Tá? Eu tenho que toda hora abrir um parênteses para explicar alguma coisa, sabe, irmão? Senão alguém pega alguma coisa que a gente disse, tá? Entendeu? Achar que não é isso. Tá? A gente tem que abrir um parênteses. Estou falando da blasfêmia, é um parênteses, tá? Mas é cabeça de professor. Então, queridos, essa coisa aqui, tá? De alguma forma, o Senhor Jesus, ainda que João não tenha esse interesse principal, tá? E você vai ver isso no resto do texto, de mostrar que toda a subordinação à salvação está ligada à pessoa de Deus. Ainda que Jesus tenha um papel na salvação muito mais direto, de frente, mas o projeto, a convicção, tudo isso está relacionado à divindade, está relacionado a Deus. Tá? Bem, aí você vem a conversa que começa a se tornar, então, pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho. Que você vai usar aqui o eu ou o mim, não é? Substituindo essa ideia, tá? E aí então você começa a ver uma relação, tá? Entre uma posição sobre o papel do filho e o papel do pai, dentro desse contexto. E uma relação de diálogo e conversa que se refere a duas pessoas, mas não a dois deuses. E aí então você vai ver essa ideia toda aqui construída, como por exemplo, não é? A ideia lá das nossas interrogações. O Deus e o mim, tá? Que nós já se referimos. A ideia do Pai e do Filho, tá? Quando você vai ver, na casa do meu Pai há muitas moradas, se eu não fosse assim eu vou teria dito, eu vou vos preparar lugar, tá? A ideia dele dizendo no 6 que eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai, deixando bem claro a distinção entre pessoas, tá? Deixando bem clara a distinção entre pessoas. Disse Jesus, eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Como Pai é um destino, uma pessoa, e Ele é uma pessoa, e é o caminho que leva até esse Pai. Então, claramente, a distinção de pessoas aqui. Depois, o verso 7, se vós conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai, e já agora o conheceis e o tendes visto.
Aí ele diz, mostra-nos o Pai, é que nos basta. Aí o 9, estou tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai, como dizes, mostra-nos o Pai. Então, olha só, por que essa pergunta? Por que essa dificuldade? Por que essa resposta? Bem, quando Jesus está falando, quem conhece a mim, conhece o Pai, tá? Ora, Jesus está falando o quê? Que Ele é Deus. Que em termos de Deus, tanto o Filho como o Pai, é o único Deus. Logo, quem conhece o Filho, vai conhecer o Pai sob o ponto de vista de quê? Da divindade. Porém, são duas pessoas distintas. Por que essa colocação toda, pastor? Por causa do unicismo, por exemplo. Tá? Ou pelos que rejeitam a Trindade. Também. Mas principalmente, um texto próprio para o unicismo. Ó, quem vê a mim, vê o Pai. Então o que diz? Não é o unicismo ou o modalismo tradicional, o saberianismo tradicional que nós vimos aqui na aula 1, que, não é? Jesus é apenas uma manifestação de Deus. Apenas um modo de Deus se manifestar. De que é uma única pessoa e que ela se manifesta, ora, como Pai, outra hora como Filho e outra hora como Espírito Santo. Mas é a mesma pessoa. Por isso, unicista. Uma única pessoa manifesta de forma diferente. Então, isso é unicismo. Então, veja, se eu não tomar cuidado aqui, ó, quem vê o Pai vê a mim, quem vê a mim vê o Pai. Está querendo dizer que é? Alguém vai dizer que é? Uma única pessoa. Mas qual é o contexto de tudo isso? É Deus. Neste caso, são distinção de pessoas e ele está se referindo a quem? A Deus. Por quê? Porque o objetivo de João é mostrar Jesus como Filho de Deus e mostrar como em Jesus, Filho de Deus, nós alcançamos essa salvação. E que salvação é só por Deus. Ainda que nós tenhamos papéis diferentes em cada uma das pessoas, tá? Em detalhe, em objetividade, mas todas as três é o único Deus. Essa é a ideia. Na minha tradução, no versículo 6, Jesus diz que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aqui eu vejo na tradução que dá a entender bem que ele está se referindo ao Pai como ele mesmo. Porque ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quando fala ninguém vai, vai entender que ele está também indo a outra pessoa, mas quando fala vem, ele se refere a ele mesmo. Pai. Perfeito. Hã? É, muito mais do que ponte, aí o texto está dizendo que ele é Deus. Exatamente para contextualizar, né, queridos? O contexto é exatamente isso, né? Quem conhece a mim, conhece o Pai. E do que ele está falando? Ele está falando, quem conhece a pessoa de Jesus, conhece a pessoa do Pai? Não. Conhece a divindade que essas duas pessoas representam, que é Deus e um único Deus. Então, nesse caso, ninguém vem ao Pai, ele está dizendo que ele e o Pai são o mesmo Deus. Tá? Então, esse trocadilho, Valério, que se torna perigoso. Para o unicista dizer o quê? Que é a mesma pessoa. E, certamente, alguém descaracterizar a própria Trindade. Então,
esse texto, por exemplo, oferecido pelo escritor, que eu até comentei com o Jazé ontem, que tem textos melhores, né? Para falar sobre a natureza divina do Filho, né? Mas eles colocaram aí, ainda que ele não trabalhe muito isso no comentário, mas eu penso, porque é um dos textos que a gente usa mais em estudar unicismo, não é? E é um texto com esses tipos de detalhe. Então, por isso, irmãos, olha só, nós precisamos tomar o cuidado de que seja na Trindade, seja na Cristologia, se eu não tomar cuidado e eu produzir alguns extremos de interpretação, ou às vezes numa pessoa, ou às vezes em Deus, eu acabo caindo em erros terríveis. Ou em Cristo, natureza humana e outra na divina, e eu separar essas coisas, quando eu separo, eu crio problemas sérios. Então o que eu tenho que pensar aqui primeiro? Eu tenho que ler qual é o objetivo do Evangelho de João. Tá? Não dá para falar de pessoas sem falar de Deus e salvação, porque o objetivo final de João é mostrar Jesus divino. E como Jesus está ali como pessoa, não é? Destacado muito na sua natureza humana, humilhação, como homem, exercendo o ministério, ele acaba fazendo um papel, às vezes, fora da divindade. Por quê? Porque a situação exige. Mas o objetivo final dele é mostrar Jesus, Filho de Deus. Ou seja, a sua natureza divina. Esse é o objetivo principal de João. Agora imagine, ele querendo falar de Jesus, Filho de Deus, natureza divina, tá? Mas se referindo a situações históricas, a fatos que ocorreram de diálogos com o Jesus terreno. Então não é tarefa fácil. Mas aqui o estilo literário, como vocês viram, até na hora, tá? de Tomé responder, responde por nós. Qual o contexto aí? Nós, igreja, queremos aprender mais de cristologia. Bem, eu posso falar por mim. Eu, pastor Luiz, ou irmão Luiz, quero conhecer mais de Cristo. Mas eu não posso também me referir a vocês todos. Se nós todos estamos aqui, todos nós não estamos interessados em conhecer mais de Cristo. Então, quando eu me referir a alguém, eu posso fazer essa referência. É a mesma coisa da Trindade. Início nós não somos um, ou seja, Ele não trabalhou para que nós sejamos um. Um no quê? Um no pecado? Não. Um num pensamento, um no mesmo propósito. E qual o propósito único nosso aqui? Conhecer a Deus para adorá-lo melhor. Nisso nós somos um. Que é a ideia da Trindade, em outro aspecto. Então ele está incluindo esse estilo literário para você compreender, além do que Jesus está dizendo, a construção do texto, quando o próprio Filipe diz, não é? Eu não conheço, nós não conhecemos, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Porque aí a grande pergunta para um adepto de seita: por que Filipe não fala no próprio nome dele? Por que ele não faz a pergunta por ele? Por quê? Porque o estilo literário, ele tem uma construção única, tá? De trabalhar aspectos pluralistas, mesmo numa unidade isolada. Tá bom, queridos? É isso. Não tem a ver com a aula, tá? Não tem a ver com a aula, tá? Mas esse si também é uma construção, tá?
Não é que está pondo em dúvida, ou dizendo uma possibilidade. É que você entendeu o capítulo 13. O 13, praticamente os discípulos não entendiam porque Jesus tinha que ir, tinha que deixá-los melhor, não é? Por que Jesus tinha que deixá-los, não é? E eles, se pudessem, fariam de tudo para Jesus não ir. Então Jesus está explicando: eu preciso ir, tá? Porque se eu for, não entendeu? Eu então vou preparar lugar para vocês. E se eu não for, não tem como preparar lugar para vocês. Então, deixa eu ir. É melhor ter para onde ir, né? Então deixa ele ir. Então a ideia é essa, tá? Não é uma condicional, tá? Mas é muito mais uma referência a essa possibilidade que eles estavam aventando, dessa possibilidade de Jesus não ir. Eles não queriam que Jesus fosse. No capítulo 13 você já vai ver o desespero. Quando ele começa, não se turbe, é porque eles estavam perturbados mesmo. E por que estavam perturbados? Porque Jesus estava dizendo: eu vou, e para onde eu vou, vocês não podem ir. Pelo menos não agora. Aí no 14 ele diz: não se perturbe, vocês não podem agora, mas eu estou indo para preparar lugar para vocês. Tá? Uma coisa que os pregadores não falam aqui, irmãos, mas antes da casa do Pai, tinha um lugar que eles realmente não iam, e iam até fugir, de estar por perto. Vocês sabem, não é? Que é a cruz. Tá? Antes de chegar na casa do Pai, tinham outros passos para dar. Os pregadores geralmente não falam. Mas aqui está falando do batismo do sofrimento também. Que o próprio Jesus disse: esse batismo, vocês não estão preparados ainda para ser batizados neles. Sabe aquele crente que está na igreja ainda? Não foi batizado ainda no sofrimento. Não está pronto para o sofrimento. Você não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. E é possível que tenha gente aqui na igreja que não sabe o que é isso. O evangelho é estilo de vida. Esse povo que está aí, irmãos, com um copinho de cerveja na mão direita, entendeu? Um casamento ilícito do outro lado, entendeu? Fazendo todo tipo de coisa por aí, para eles, evangelho é só festa. Não foram batizados ainda no sofrimento. Irmãos, eu levei quase 30 anos para experimentar o que é sofrimento no evangelho. Tinha coisa que era até difícil, eu falava: que difícil. Sabe de nada, inocente. Então, essa é a realidade, tá? Mas, irmã Irlane, é esse o objetivo, tá? E aí, gente? É conforto. Queridos, e aí, queridos? Vamos sair do ser, pelo amor de Deus. Vamos voltar para o texto. Para o texto objetivo. Está no texto, né, irmão? Mas vamos estudar o objetivo. A ideia da divindade de Jesus. Tá? Bem, qual o caminho natural, queridos? Deixa eu dar um parênteses aqui para ensinar vocês isso. Pastor, chega um testemunho de Jeová na minha casa e ele vai propor o quê, querido? Ele vai propor, ele sempre quer fazer isso, ele quer propor que você estude a Bíblia pelo olhar ou pelo óculos de hermenêutica dele. Então ele vai chegar com você com o texto pronto, preparado. Ele foi ensinado para isso. E aí o que você tem que ter? Outros textos. Por quê? Às vezes o texto que ele vai beneficia a interpretação dele. Tá? E aí você vai usar a expressão: a Bíblia se explica com a própria Bíblia. Não é? A Bíblia se explica com a própria Bíblia. E aí você vai atrás do quê? De textos que destacam isso. Você vai, por exemplo, no batismo de Jesus.
esse é meu filho amado em que me compraz, uma voz que ouve lá do céu. E aí, ao ser batizado, vem uma pombinha que representa o Espírito Santo, e o próprio texto diz isso, e pousa sobre Jesus. Opa! Esse é meu filho amado em que me compraz, uma voz que vem do céu, uma pessoa, a voz do Pai. Esse é meu filho, outra pessoa, o filho. A pombinha se aproximando, pousando sobre Jesus, a representação do Espírito Santo. A terceira pessoa, a representação. Mas é uma pessoa. Se ficar dúvida, você tem que buscar, não é? Interpretar aplicações de texto que diz que o Espírito Santo o quê? Intercede. Pombinha, literal, intercede por alguém? Não, só uma pessoa. O Espírito Santo intercede. O Espírito Santo chora. O Espírito Santo sofre. O Espírito Santo fala. Assim diz o Espírito de Deus, não é? Que você que está com o coração endurecido, quebrante teu coração. Então a pombinha fala? Não, é o Espírito Santo, nesse caso, está na representação de uma pombinha, tá? Como uma forma de unção, como uma forma de preparação para a obra, para o ministério que Jesus recebe ali. Mas a ideia ali o quê? 3 pessoas. Você vai lá para o texto da grande comissão de Mateus 28, 19. Não é? Aí você vai dizer lá, não é? Que nós devemos então batizar as pessoas em Deus. E aí cita que esse Deus é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Aí você vai para 2 Coríntios 13, 13, quando os apóstolos dão a bênção apostólica. Falando de princípios, de 3 princípios: graça, amor e consolação. E se referindo ao quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou ao Deus, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá? Então, qual o perigo de um irmão menos avisado conversar com essa pessoa? Irmãos, quando ele vai conversar com você, o intuito dele já é te apresentar uma arapuca, como diria o pastor Correia nos velhos tempos. Ou seja, ele já traz uma armadilha para você. Tá? E esse texto, para o modalista, por exemplo, é muito apropriado. Então você precisa distinguir essas coisas. Tá bom? Bem, queridos, vamos aí para a introdução de aula. Já estou encerrando. Já foi. Que pena. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e não apenas um homem extraordinário que revolucionou o mundo e deixou sua marca como o maior de todos. Página 29, tá? A deidade de Cristo é fundamento sólido do cristianismo e desafio constante à verdadeira fé. Olha lá, desafio constante. Seitas heréticas têm surgido desde os tempos remotos da igreja, ensinando o contrário à doutrina apostólica. O gnosticismo tem sido uma erva daninha, nascida desde os primórdios do cristianismo, que vem semeando heresias e falsas doutrinas, principalmente no aspecto da divindade do Senhor. Ainda hoje, o campo de Deus tem recebido essa semente maligna que tem crescido como joio em meio ao trigo da fé e da crença. A heresia gnóstica tem minado o coração de muitos pelas vastas literaturas esotéricas dos kardecistas e dos russelitas, que são os adeptos, não é, de Testemunha de Jeová, chamado falsamente Testemunhas de Jeová. Jesus é Deus, da mesma essência e da natureza do Pai. Olha lá. Ele é pleno de divindade.
E o texto de João 14, eu abro parênteses aqui, ele quer mostrar a distinção da pessoa, mas quando ele fala em igualdade, ele está se referindo à sua igualdade como divino, que ele é o próprio Deus, é o mesmo Deus. Tá? E não devemos ser enganados com filosofias e sutilezas humanas. Colossenses 2, 8 e 9. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Se o Senhor Jesus fosse apenas um homem especial, de que um anjo ou um aeon, que é a chamada emanação divina, apossou-se no batismo, abandonando-o na cruz, como dizem os gnósticos, o cristianismo bíblico seria incoerente e falso. Vã seria a nossa fé. E o sangue dos mártires, desde os tempos passados, teria sido derramado inutilmente. As duas lições 4 e 5 vão falar da doutrina da divindade de Cristo. Que o nosso coração seja fortalecido e edificado na fé. Amém. Bem, quarta-feira à noite eu sigo. Se não der tempo, domingo, a gente segue ainda na lição 4. Tá bom, queridos? É uma lição que exige um pouquinho mais de esforço de todos nós. Bem, queridos, minha maior preocupação aqui, tá? De novo, quando o adepto de seita bate na tua casa, ele já vem com um texto preparado. A maioria, tá? Não sabe sair daquele texto. Só foi ensinado naquele texto. Vários meses, várias semanas, se bobear, anos naquele texto para sair por aí disseminando sua heresia. Sabe essa coisa de crente boboca? Que quer uma hora um texto aqui, outra hora outro lá, outra hora outro lá, e não sabe nada de Bíblia? Eles são diferentes. Eles pegam um único pedaço, se especializam naquilo, põem um bocado de casquinha de banana que nem prova de Aparício, que Lenildo ama, não é? E aí, queridos, tá? E aí, solta a heresia em cima de você. Te fecha por tudo quanto é lado. E você ficando naquele texto, ele te induz ao erro. Primeiro papel seu, sair do texto. Primeiro papel, mostrar que outros textos dizem coisas diferentes. Tá? Logo, se a Bíblia não se contradiz, se a Bíblia explica a própria Bíblia, por quê? Que a Bíblia num lado diria uma coisa e outro diria outra. Não é melhor entender que aqui, tá? Existe distinção de pessoas, mas quando se fala em conhecer, em saber, em salvação, em habitar, em morada, está se falando da divindade, uma única. Então, essa é a ideia, que os irmãos precisam estar preparados. Não esqueçam, os adeptos de seita eles são especialistas em pescar no aquário dos outros. Tá? Eles não vão pegar alguém que está na sarjeta. Eles vão pegar alguém que está dentro da sua casa e que, se for crente, melhor ainda. Porque o objetivo deles é esse. E esse é o alvo deles. Então nós precisamos estar mais preparados, tá? Para responder sobre a nossa fé. Tá bom, queridos? Deus nos ajude e fortaleça todos nós. Vamos orar? Vamos contribuir? Nós temos o segundo culto agora às 11 horas, tá bom? Os irmãos que quiserem permanecer podem tomar uma água, deixa de preferência o seu lugar marcado, para ninguém sentar nele sem nós higienizarmos, tá bom, queridos? Faça isso em nome de Jesus. Tome uma água, dê uma esticadinha nas pernas, tá bom? 11 horas a gente vai para o nosso culto, tá bom? Bem, os que não puderem, é pesado para você, é pesado para a criança, eventualmente, se você quiser sair no intervalo, não tem problema algum. Eu entendo isso porque hoje nós não temos departamento infantil, então fica um pouco mais pesado para os nossos filhos, tá bom? Se precisar, fique tranquilo quanto a isso. Eu vou procurar ser rápido no segundo culto,
tá bom? Para a gente não estender demais e não se tornar cansativo, tá bom, queridos? Vamos ficar de pé, então? Bem, é claro, nós não temos culto à noite. Domingo passado foi apenas uma alternativa, tá bom? Para os irmãos tomarem ceia e não se aglomerar muito pela manhã. Não tem mais culto domingo à noite, já faz séculos, tá bom? Domingo passado foi apenas uma exceção. Não vem me falar de domingo de culto à noite. Não vai ter. Tem quarta noite, sexta noite. E Seterec, quinta noite. Domingo à noite. Para descansar, porque amanhã, 6 da manhã, tem que ir trabalhar. Tá? E chegar aqui com a cabeça cheia de Faustão. Melhor vir de manhã com a cabeça limpinha. Para fazer o melhor para Deus. Ah, pastor, mas ninguém assiste Faustão aqui. Me engana que eu gosto. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Obrigado por esse desejo da tua igreja de aprender mais de ti. Te conhecendo melhor, nós te amamos mais. Nós sabemos que nada deste mundo vale a pena a troca por aquilo que tu tens preparado para nós. Obrigado, Senhor. E tu é aquilo que está preparado para nós. O céu poderia ser muito bom, mas se tu lá não estivesse, não seria um lugar tão bom para mim. Senhor, o céu só é bom porque tu estás lá. Aleluia. Que nós vamos te encontrar, Senhor, Deus. Aleluia. Para glorificar-te por toda a eternidade. Dá desejo de cada um de nós de rompermos com todas as coisas desta vida e ficarmos com o nosso olhar certo, pronto, dirigido unicamente a Ti. Guarda os nossos pés, guarda as nossas mãos, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, protege nossas vidas em Ti, Senhor. Olha por cada irmão meu, por cada irmã que aqui está, olha por cada filho Teu, por cada filha Tua que aqui está. Tu sabes das nossas limitações, Tu sabes das nossas necessidades, Tu sabes das nossas dificuldades, Tu sabes como está até a nossa cabeça na hora de aprender um assunto tão complexo como esse. Tu sabes, mas Tu pode restaurar, Tu pode nos dar conhecimento de Ti, Senhor. Aleluia, porque Tu ocultaste aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, que somos nós. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado por isso. Mais uma vez, oramos pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Alcança, Senhor, a nossa casa. Salva, Senhor, de fato, aqueles, Senhor, que estão perto de nós, para a glória do Teu nome. Orienta Teu povo. Quando, Senhor, bater na porta dele, ó Senhor, alguém querendo tirá-lo da sã doutrina, tirá-lo da verdade, dirige, orienta Teu filho e a Tua filha de uma forma toda especial, através da Tua palavra, Senhor. Pai Santo, Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre nós. É assim que oramos. Agora recebe como forma de louvor e adoração também, Senhor, a oferta que vamos dar para manter a Tua obra. Que nada falte nesta casa de oração e todos os trabalhos mantidos por ela. É assim que oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Contribua com alegria. O Senhor ama o que dá com alegria. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Oh, Senhor.
poder do teu amor. Aleluia! Glória a Jesus! A ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Graças a Deus. Vamos dar os avisos? Já? Assim os irmãos que saírem não perdem os avisos, né? Quarta-feira nós temos oração e palavra, você trata essa lição, tá bom? Sexta-feira nós temos oração e palavra, você traga essa apostila também, tá bom? E domingo de manhã temos a nossa escola bíblica normal, 9 horas, e o culto a seguir, tá bom? Bem, queridos, nós estamos terminando um seminário, um semestre de seminário, e vamos começar outro dia 20 agora, sem ser a próxima quinta, outra. Nós estamos fazendo apenas um dia de aula, só quinta-feira. Você que quiser participar conosco, tá bom? Quinta-feira, às 20 horas, nós vamos aprender nesse semestre o texto de Josué, ok? O texto da entrada do povo de Israel em Canaã, ok? E todas as adaptações e todas as circunstâncias que envolvem a entrada na terra prometida, tá bom? E a segunda aula, nós vamos falar sobre aos Gálatas, ok? Como a igreja, no princípio, ela foi também, convidada, né? Persuadida até, não é? Fascinada a sair da graça e viver o legalismo. As comunidades judaicas, principalmente aqueles que se converteram ao evangelho vindo do judaísmo, diziam que Jesus era importante para a salvação, mas não era só isso. Precisava ainda seguir alguns ritos judaicos, principalmente a circuncisão, não é? Então,
o que a gente diz que é o legalismo, ok? Quando você tem que fazer alguma coisa. A graça é quando você assume, você não faz nada. É favor pleno de Deus. É o sacrifício de Jesus. Tá? E o legalismo quando, além da graça, alguém acha que tem que fazer alguma coisa. Tá? Nós entendemos que tudo que nós fazemos é resultado da graça. Então, quem faz, tem Cristo e a graça. Quem não faz, não tem Cristo, muito menos a graça. Tá? Então, por exemplo, nosso desejo não é de se santificar. Quem tem esse desejo e busca a santificação, porque experimentou a graça. E a graça te leva a isso. Logo, se você se santifica, a graça que te levou a isso. Então, o louvor é a graça, que é Jesus Cristo. Agora, não adianta querer se santificar sem ter a graça. Porque aí se dá valor ao esforço humano e obra humana é trapo de imundícia diante de Deus. Tá? Então, e muitas das vezes, alguém diz, Jesus já fez a parte sua, dele, mas você tem que fazer a tua. Bem, não existe parte minha em salvação. Tudo é Deus que faz. E se eu não estou andando no caminho, é Deus eu não conheço, nunca vi, nunca soube dele. Eu penso que eu sou, mas eu não sou. Quem é de Deus, agrada a Deus. Quem não é, queridos, não é capaz nem de ouvir a sua palavra. Tá bom, queridos? Então, nós vamos estar vendo isso na quinta-feira, aos Gálatas. Então, você pode fazer sua matrícula, a irmã Valete está lá, esperando ansiosamente a sua matrícula. Tá bom? Tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net.